Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com os nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim se incline o nosso coração, para andarmos em todos os seus caminhos, e guardarmos os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça Ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje fazeis. Amém? Vamos fechar nossos olhos, irmãos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai querido, nós lemos aqui a Tua palavra. Já oramos sim, pedindo a Tua iluminação, mas diante de um texto tão belíssimo, Senhor, com tantas bênçãos, tantas promessas e tantos compromissos que a Tua palavra nos convida a assumir, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela porção lida da Tua palavra. E agora, Senhor, pedimos mais uma vez que Tu apliques à nossa mente, ao nosso coração, cada uma dessas palavras que foram lidas aqui, Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender, Senhor, além da mera letra, Senhor, como a Tua palavra sendo verdade para as nossas vidas. Pedimos que seja assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, eu trago para nós pensarmos nesta manhã, porque ele fala nada mais, nada menos do que uma atitude de reconhecer as bênçãos de Deus. É um texto que, como eu disse, é falado depois de uma oração, onde o Senhor é exaltado no meio do seu povo, onde o rei Salomão profere palavras lindas de agradecimento a Deus. O templo do Senhor está inaugurado em Jerusalém, e Salomão ora ao Senhor, dizendo coisas do tipo: Senhor, o templo está aqui inaugurado, mas o Senhor é muito maior do que o templo. Nem o céu dos céus podem conter o Senhor, muito menos essa casa que eu fiz aqui, que nós preparamos para o Senhor ser adorado, porque a majestade, a soberania, a infinitude e a grandeza desse Deus excede o templo, excede um local de adoração, e de certa maneira faz a nossa mente, o nosso coração buscar ao Senhor, não por causa de um templo, não por causa de um local, mas sim pelaquilo que isto tudo simboliza, que é a presença do Senhor nas nossas vidas, sendo local de adoração. E Deus, como sabemos, está bem mais interessado naquele templo que se ergue em nossos corações. E Salomão, tendo proferido essas palavras, ele reconhece que o passado do povo foi desafiador. Foi de lutas, de êxodo, de mar vermelho se abrindo, de guerras e guerras rumo à terra prometida, mas agora o povo vive um tempo de paz. E olhando para o passado, esse rei reconhece todas as bênçãos que o Senhor derramou desde a jornada do Egito até a conquista da terra prometida e, com fim, a construção do templo de Jerusalém. Deus é louvado aqui nesse texto pelo que Ele fez,
Não por aquilo que Ele dá, não por aquilo que Ele vai fazer no futuro, não por aquilo que o Senhor vem ao encontro das nossas necessidades cotidianas, mas sim é um olhar para o passado de vitória, onde o Senhor é alguém a quem se deve atribuir honra e glória por tudo que Ele fez na vida do seu povo. O que é legal é que nem sempre isso é tão fácil de ser dito por nós. O que lemos aqui na palavra de Deus é uma atitude que quebra com o costume de nós muitas vezes. Porque eu e você nem sempre temos tido a atitude de, talvez, olhar para o nosso passado, olhar para a nossa história, olhar para a vida da nossa igreja, com esse mesmo olhar de dizer, foi o Senhor que construiu, foi o Senhor que fez. Quando nós muitas vezes nos esquecemos de fazer isso, ou muitas vezes quando somos abençoados por Deus, mas a bênção de Deus é tão atraente, é tão boa, que ela ofusca esse brilho da glória de Deus. E frequentemente, há muitas pessoas que olham para as coisas que Deus dá, para as coisas que Deus faz, e se apegam tanto às suas bênçãos, às suas conquistas, aquilo que angariam no curso da vida, e muitas vezes a nossa atitude, a gente sabe disso, é colocar mais os olhos na bênção do que no abençoador, não é verdade? Muitas vezes nos alegramos com a dádiva e nos esquecemos de dar toda a honra e toda a glória ao Senhor, que é o doador de todas as coisas, que provê de graça todas as coisas que temos. No entanto, essa palavra de Deus vem romper com esse paradigma que às vezes temos, porque a glória do Senhor é vista no templo. O templo é suntuoso, é bonito, é erguido, tem muitas qualidades, foi bem construído, foi bem edificado. De certa forma, o templo de Jerusalém, nos dias do rei Salomão, coroa, é uma espécie de coroa de tudo aquilo que o Senhor fez na vida do seu povo. E aqui nós estamos, irmãos, numa das épocas mais promissoras do povo de Israel, numa das épocas mais prósperas e de paz. A gente lê na palavra de Deus, desde o primeiro livro de Samuel até o primeiro livro de dos Reis, que o Senhor vai recompensando toda a fidelidade do rei Davi. E Davi é aquele que tem essa ideia de construir um templo para o Senhor ser adorado. Um templo, um lugar de adoração, de oração, para onde todo o povo do Senhor há de convergir na sua unidade, na sua espiritualidade, e havendo um dia em que também todas as nações, por meio do Messias que há de vir, virão até a Sião, virão até Jerusalém para ouvirem a santa lei de Deus sendo proclamada para os seus corações. Nós sabemos, como temos estudado a palavra de Deus, que esse intento do rei Davi não se cumpre nos dias do rei Davi, o Senhor diz isso a ele, mas se cumpre nos dias do seu filho, o rei Salomão. Por isso, quando abrimos a Bíblia, no 2º capítulo desse livro, Davi, perto de morrer, já estando no leito de morte, chama Salomão, seu filho, e diz: Salomão, eu estou partindo, eu estou indo pelo caminho de todos os mortais. Ele vira para o seu filho e diz: coragem, meu filho, coragem e seja homem, ande nos caminhos do Senhor, guarde os mandamentos de Deus, para que todas as promessas que o Senhor me fez se concretizem no seu reinado, na sua vida. Seja um bom rei, ame ao Senhor, cuide do povo do Senhor. Diz o primeiro livro dos Reis que Salomão então se levanta como um bom rei, fortifica o rei de Israel,
Capítulo 3 diz que Salomão andava nos caminhos do Senhor, amava ao Senhor e andava nos preceitos de Davi. Como a gente já sabe também, Deus diz para Salomão para que ele faça um pedido. E Salomão pede não outra coisa, senão sabedoria. Sabedoria. Senhor, eu quero saber, eu quero ser sábio, eu quero que a tua palavra se cumpra em mim. Eu quero ter olhos e ouvidos aguçados para tomar boas decisões no meu reino, a fim de que tudo que o Senhor prometeu eu não embarace, mas se cumpra na vida do seu povo. Deus concede sabedoria a Salomão. Diz a palavra que Salomão desfruta de respeito e de prestígio como rei, porque todo o povo e as demais nações viram no rei a sabedoria para fazer justiça, não é isso? E a prosperidade invade o reino de Israel como uma grande bênção. Salomão, então, constrói o templo num prazo razoável de 13 anos e chama o povo para consagrar ao Senhor o templo do Senhor, né? E nós sabemos que quando isso é feito, a glória do Senhor invade aquele local. E portanto, irmãos, esse texto que lemos é dito num ambiente de muita alegria, de muita festa. A casa de Deus está edificada, o santuário de adoração ao Senhor, fruto de muitas conquistas, fruto das promessas do Senhor sendo feitas ao povo através de Davi, estão realizadas. O Senhor foi fiel, o Senhor abençoou. O contexto, então, é de paz, paz do reino, paz em Israel, prosperidade e bênçãos. E aí Salomão se vira nesse texto para o seu povo e profere, irmãos, uma bênção, não por meio de promessas, mas por meio de compromissos. O que fazer diante da bênção do Senhor? Que o Senhor já abençoou com esta casa, nós já sabemos. E a grande questão desse texto é: o que a gente vai fazer agora com a bênção que Deus deu? Verso 54, se você mantiver a sua Bíblia aberta e for acompanhando comigo, diz a palavra que, tendo Salomão acabado de orar ao Senhor, estando de joelhos, com as mãos estendidas para os céus, se levanta diante do altar do Senhor, se coloca em pé e começa a falar e abençoar toda a congregação de Israel em alta voz, assim, chamando a atenção do povo, dizendo: povo, ouça a palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Primeira coisa, bendito seja o Senhor. Ele prometeu que ia dar paz ao povo. A lei de Deus, em Deuteronômio capítulo 12, havia prometido esse descanso, quando Israel entrasse na terra prometida e tivesse conquistado as nações. Dizia a palavra de Deus, desde o livro de Deuteronômio, que Deus abençoaria o seu povo com paz na terra, com segurança, com estabilidade. E aí Salomão está dizendo: bendito seja o Senhor, porque Ele prometeu. E Deus, que não é homem para que minta, fez aquilo que se comprometeu a fazer, nos dar um descanso. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. É interessante, Salomão remonta aqui as palavras de Josué, capítulo 24, no final do livro de Josué, a mesma coisa é dita. Quando a campanha pela terra prometida termina, são essas mesmas palavras. O Senhor não falhou em nenhuma das suas boas promessas que Ele fez.
Vejam que Deus é esse que adoramos. Vejam que o Deus que nós cremos é uma rocha firme e segura, em quem nós podemos confiar para cuidar da nossa vida, para cuidar da nossa igreja, que cuida dos destinos do seu povo, porque é um Deus fiel. Não obstante, o povo de Israel mesmo, tendo feito várias vezes alianças com outros povos, e mesmo se voltado para a própria idolatria, onde o Senhor por várias vezes usou de juízo para com o seu povo, mas ainda assim o Senhor cumpriu as suas promessas feitas por Moisés, e essas promessas se verificam hoje, diz Salomão, diante da casa do nosso Deus. Verso 57, Salomão continua dizendo: o Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais, não nos desampare e não nos deixe. O Senhor seja conosco. Em outras palavras, as bênçãos que temos, a paz que temos na terra de Israel, não é fruto da conquista do nosso braço, não é fruto das nossas boas estratégias de guerra, não é fruto da nossa inteligência limitada para administrar o país, mas é porque o Senhor foi gracioso, é porque o Senhor nos ama, e nos ama como povo de Deus. Portanto, bendito seja o Senhor, e que Ele seja conosco, tanto quanto Ele foi com as gerações passadas. Porque a glória de Deus na vida do seu povo, meus irmãos, não está apenas naquilo que Ele fez nas gerações passadas, mas a glória do Senhor precisa ser vista hoje e contemplada hoje pela nossa igreja, por mim e por você, que também somos povo, igreja desse bondoso Deus. E aí do verso 58 ao 61, é que Salomão começa então a fazer exortações, chamar o povo de Deus para a responsabilidade. Vocês foram abençoados? Tão felizes com isso? Tão alegres pelo que o Senhor fez? Então vamos prestar atenção, diz Salomão, ao que o Senhor quer de nós. Verso 58 diz: a fim de que se incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos, guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos que ordenou a nossos pais. E de novo vem a pergunta: o que fazer com as bênçãos que Deus nos dá? Ser abençoado é bom, desfrutar de paz é bom, ter momentos de alegria com Deus é bom, ver o Senhor abençoando sua casa é maravilhoso, ver o Senhor fazer grandes coisas na sua igreja é bom, ver o Senhor até abrir o mar vermelho, né, presbítero, dentro da sua igreja e romper barreiras é maravilhoso. E aí? Vamos fazer o que com isso? Vamos só contemplar as bênçãos do Senhor? Ou será que Deus está dizendo assim, que o nosso coração se incline para Ele? Sabe? O Deus que nos abençoa também diz para nós: curve-se diante de mim. As bênçãos, as maravilhas que o Senhor faz, não são fins em si mesmos, mas são chamados de Deus para contemplarmos a sua grandeza e olharmos para o nosso chamado para a salvação e para sermos uma igreja de Deus inclinada, curvada, submetida aos desígnios do Senhor, aos mandamentos do Senhor, aos seus estatutos. Uma ideia legal aqui, uma ideia de lei. O Senhor ordena caminhos pelos quais nós devemos andar. Para os seus juízos, olharmos para o Senhor e percebemos que Ele é justo juiz. Ele recompensa
que Ele abençoa, mas que Ele é um Deus santo e exige de nós santidade, portanto. E aí, esses estatutos, esses juízos, os seus caminhos, Salomão usa a palavra guardar. Veja no verso 58. Para guardarmos, é igual um tesouro precioso. É proteger a palavra de Deus em nós. É mantermos nós mesmos firmes. A aliança que Deus tem conosco e guardarmos isso para que ninguém roube de nós. Para que não nos escape, porque é precioso, é um tesouro precioso. A lei do Senhor, os preceitos de Deus, as santas verdades de Deus, tudo aquilo que Ele prometeu fazer nas nossas vidas. Verso 59, ele diz que estas palavras com que supliquei perante o Senhor, povo de Israel, estejam presentes diante dEle, de dia e de noite, para que Ele faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigia. Em outras palavras, a exortação, a obediência a Deus é uma constante para as nossas vidas, como igreja também. Precisa estar de noite e de dia na nossa mente, no nosso coração. E por que isso, irmãos? Porque esquecer-se de Deus é muito fácil. Esquecer quem Deus é muito fácil. Não é verdade? Por isso a palavra ordena que pensar na lei de Deus, pensar no Senhor, guardar os seus mandamentos e tê-los isso como algo que proferimos de noite e de dia, é uma necessidade espiritual, porque esquecer-se de Deus é fácil e substituir o Senhor por ídolos é mais fácil ainda. É muito fácil. Por exemplo, olharmos para as conquistas da vida, para as bênçãos de Deus, por aquilo que Ele faz na igreja, e a gente simplesmente dizer: fui eu que fiz, foi o pastor que fez, foi a liderança, a visão que temos. Quando toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda bênção que podemos ter, recebemos de graça. Por isso, meus irmãos, é a exortação do verso 59, a ordem é: lembre-se do Senhor. Lembre-se quem é aquele que promove a igreja. Lembre-se aquele que faz todas as coisas acontecerem segundo a sua vontade. E ele termina no verso 60 e 61 dizendo: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e não há outro. Olha que interessante. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e não há outro, nada mais é do que a promessa que Deus faz ao pai dessa gente toda, a Abraão. A constituição de Israel como um povo é para quê? Para que eles sejam esse povo que abençoa outras nações, em quem o Deus deles é visto. E Deus já manifesta o seu propósito com o seu povo e com a sua igreja, que é fazer desse povo um reino de sacerdotes, testemunhas do Deus vivo, uma luz que brilha no mundo em trevas. Isso vem desde o passado. Ele termina com uma exortação dizendo: seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para você andar nos estatutos, guardar os seus mandamentos, como hoje vocês estão fazendo. E é interessante que a gente lê aqui: seja perfeito o vosso coração. Embora a gente saiba que a perfeição é inatingível nesta condição terrena e pecadora, a palavra ainda assim faz uma hipérbole, um exagero proposital: seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus diz isso no texto que lemos no culto. Busque a perfeição, busque andar nos caminhos do Senhor, busque o alvo que é a perfeição. Isso reforça, irmãos, a responsabilidade de que o coração do povo precisa ser perfeito. E perfeito aqui não significa infalível, significa seja completo, seja maduro,
seja um coração íntegro, seja alguém não vacilante, quando o assunto é Deus, a sua palavra, a sua igreja, a sua vida com Ele. Não seja alguém duvidoso ou queixoso, porque Deus quer maturidade de vocês, e vocês aceitem a sua palavra, e vocês se aperfeiçoem nisso, para que vocês andem nos seus caminhos, e sejam luz diante do mundo, e todas as terras saibam que Deus é o Senhor. É por isso que eu trouxe esse texto, irmãos, porque ele nos fala de compromissos. Compromissos de um povo que é abençoado por Deus. Tanto quanto o povo de Israel, eu e você também somos povos de Deus. Porque em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, fomos adotados como filhos de Deus. Em Jesus Cristo, todas as promessas aqui feitas se estendem a nós, se aplicam a nós. Recebemos um nome, que é o nome de um povo de Deus. Somos a igreja do Senhor. Completamos mais um aniversário no dia de ontem. Vemos o Senhor em nossa igreja realizar grandes coisas, miraculosas inclusive. No último ano, inclusive, vimos muitos milagres Deus fazer na nossa igreja. E minha pergunta nessa manhã para você é se a gente vai ficar só nisso. Se a gente vai ficar apenas dizendo: o Senhor é bom, o Senhor fez, ou se com base nisso nós vamos nos levantar com atitudes espirituais, prosseguindo na caminhada e honrando não só o que Deus fez, mas honrando a quem Deus é para nós. Por isso eu quero apresentar para vocês os compromissos de um povo abençoado por Deus. Porque nós também somos um povo abençoado e grandemente abençoado pelo Senhor nesses últimos 23 anos. E a palavra está dizendo que Deus quer algumas coisas da gente, irmãos. E essa palavra se aplica a todos nós, sem exceção. E o primeiro compromisso que Deus nos apresenta é que Ele quer de nós, irmãos, mais e mais, um coração grato pela fidelidade que Ele tem para com as nossas vidas. Gratidão pela fidelidade do Senhor. É um compromisso que a gente tem que ter como igreja. Esse discurso do rei Salomão começa com um louvor a Deus. Bendito seja o Senhor, que Deus descansa, que deu descanso, repouso ao seu povo. Vamos pensar na história de Israel. Deus tirou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, fez esse povo andar 40 anos pelo deserto, fez ele ingressar na Terra Prometida. A geração se perde no deserto. A geração que chega à Terra Prometida se rende à idolatria. Deus levanta juízes, um tempo difícil para o povo de Deus. Mais à frente Deus levanta Samuel. Mais à frente Deus levanta o rei Davi. E mais à frente agora levanta Salomão. E vem o tempo de descanso. O templo é construído. A nação está pacificada. As fronteiras estão bem guardadas. Batalhas e provações ficaram para trás. Deus cumpriu a sua palavra e deu descanso ao seu povo. E nós sabemos, irmãos, que sempre Deus é fiel. Que sempre o seu agir nas nossas vidas é constante e é realizado para o nosso bem. Isso conforta o nosso coração? Você tem desfrutado desse descanso? Você poderia dizer também: bendito seja o Senhor, porque Deus é aquele que concede a mim descanso no dia de hoje. Isso é uma palavra muito séria para nós. Gratidão diante de Deus
é um compromisso. É um compromisso de vida. Gratidão porque Deus é fiel. E não fiel à nossa vontade, como muitos acham. E não fiel aos nossos caprichos. Não fiel ao nosso querer, mas fiel a Ele mesmo. A sua palavra e as suas promessas. De ser um Deus perfeito, um Deus santo. E portanto, sabendo que o Senhor é fiel e nenhuma das suas promessas o Senhor falha, eu posso descansar no meu coração. Você tem orado assim nesse dia? Você tem olhado para a sua vida dessa mesma forma? A minha vida pode ter turbulências, pode ter provações e terão, pode ter lutas e guerras como o povo de Israel teve, mas eu sei que o meu Deus é fiel. E por ser um Deus fiel, Ele nunca vai deixar nada faltar à minha vida. E nunca vai deixar nada faltar à sua igreja. Contanto nós andemos nos seus preceitos, nos seus mandamentos, nos seus juízos, nos seus estatutos e nos caminhos do Senhor. Nós sabemos que Deus é fiel. Nós somos uma igreja agradecida, irmãos, quando olhamos para o passado da nossa igreja, e olhamos para o nosso presente, e olhamos para o que Deus vai fazer ainda nas nossas vidas. Nós temos um espírito de gratidão ao Senhor? Essa é uma pergunta muito séria. Porque se essa pergunta não for feita, a nossa vida, a nossa espiritualidade, a nossa vida na igreja, a gente só vai vivendo, vai sendo ligada no piloto automático. E a gente vai vivendo, vai trabalhando, vai pensando, vai agindo aqui e ali. Mas Deus nos chama nessa manhã a meditarmos nele, em quem Ele é. Um Deus fiel, que preserva a sua aliança conosco, que nos dá descanso das nossas fadigas, que nos prepara em Jesus Cristo para um descanso muito maior, que está nos céus, nos dando de graça a sua salvação. Deus nos chama nessa manhã a agradecermos a Ele por tanto amor, por tanto cuidado, por tanta fidelidade que esse Deus tem para com a nossa vida, de cuidar de nós. Sem esse cuidado, irmãos, nós caímos. Sem esse cuidado, nós perecemos. Se você está respirando nessa manhã, não é porque o seu pulmão funciona, não. É porque a graça de Deus faz o seu pulmão funcionar. Se você está aqui com saúde, se você pode desfrutar de um culto como esse, saiba disso. É porque o Senhor não te abandonou. E a sua mão de poder esteve com a sua vida, tanto quanto está com os destinos da sua igreja. Mas, portanto, Deus nos chama a um segundo compromisso, e decorre desse primeiro compromisso, que é santidade com Ele. Santidade rumo à perfeição, rumo ao alvo maior, rumo à coroa no céu com Cristo. Se a gente olhar de novo para os versos 57 em diante, nós vemos que o rei clama pela graça divina, seja o Senhor conosco como foi com nossos pais, para que o nosso coração se incline a Ele, verso 58. E nós precisamos ouvir a sua voz, que nos chama à perfeição, verso 61. Que o nosso coração se incline a Ele e seja perfeito para andar com Deus. Meus irmãos, nada mais é do que uma advertência para nós, de que vida com Deus é vida séria.
Compromisso com Deus é compromisso sério. Compromisso com a casa de Deus, com a igreja de Cristo, é algo que deveria ser muito mais priorizado em nossas vidas, em nossas agendas, em nossos planos, do que talvez nós estejamos priorizando hoje. Não porque se eu não fizer isso, Deus vai me lançar no inferno, mas porque fomos abençoados por Deus, porque recebemos de Deus todas as bênçãos, porque a graça do Senhor nos alcançou em Jesus Cristo, e o Senhor preserva a nossa vida todos os dias, preserva a nossa igreja, e, portanto, eu me dedicarei mais ao Senhor, eu buscarei andar nos caminhos dEle, eu levarei mais o meu Deus a sério. Deixa eu dizer para você uma coisa: Deus ama você, Deus jamais vai deixar você, mas por amar você, Deus te chama a ter atitude, meu irmão. Deus te chama a ter compromisso. Deus te chama a levar a vida com Ele de forma madura, de forma adulta. E eu não estou falando de idade cronológica, estou falando de espiritualidade com Deus. A vida com Deus é uma vida onde devemos priorizar o que é do Senhor, que nos ama, que nos abençoa, e que em Jesus Cristo, nosso Salvador, nos constituiu povo dele também. Por isso o chamado, essa preocupação do rei Salomão: será que o meu povo vai descansar no Senhor? Vai descansar tanto nas bênçãos que vai se esquecer do abençoador? Por isso, isso é um alerta, um sacode que ele faz no povo. Povo de Deus, seja perfeito, seja maduro, não se contente em ser o que você tem sido, quando o Senhor nos chama à perfeição. Não se contente em ter os mesmos defeitos, em ser do mesmo jeito. Lembram da Gabriela, cravo e canela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim. Isso é uma bobagem, meus irmãos. O Senhor nos chama à santidade e nos chama à perfeição. Como eu disse, não é ser infalível, mas é buscar em Jesus Cristo, a santificação, amadurecimento da nossa mente, do nosso coração, das nossas intenções, dos nossos compromissos com Deus, dos nossos comportamentos diante das pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Isso é compromisso que temos que assumir. Tudo que Deus faz de bom na nossa vida, e tudo que Deus faz de bom na sua igreja, olhando para a sua graça, nós sejamos também cativados à responsabilidade com o Senhor. Que o nosso coração se incline a Deus, que Ele mesmo nos faça dobrar na presença dEle, para que a gente então caminhe com esse Deus. Meus irmãos, eu pergunto a você nessa manhã: nós temos levado Deus a sério? Nós temos levado os nossos compromissos com o Senhor como algo santo, indispensável? Ouvir a igreja para nós é um hobby, é um hábito que pode ser facilmente trocado por outra coisa. Deus chama você para ter compromisso com Ele. Deus chama você para ser testemunha da sua palavra. E este é o terceiro compromisso. Deus quer testemunho de nós. Lá no verso 60, o rei Salomão reforça o propósito da nação: que todo mundo saiba que o Senhor é Deus. É Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente não foi feito para viver celebrando até o dia que Jesus voltar. Você não foi feito para isso. Saiba disso. Nós não vivemos neste mundo sem propósito, mas o propósito da igreja é sermos
luz nesse mundo. Jesus Cristo diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal perde o seu sabor, para que ele serve? Sal é para ser jogado sobre a carne, irmãos, para influenciar, para evitar o apodrecimento. E o papel nosso é justamente o que está no verso 60. Ser testemunha diante desse mundo, para que todos saibam que na nossa igreja há um Deus vivo, há um Deus digno de adoração, há um Deus digno de glória, há um Deus que enviou o seu Filho para salvar todo aquele que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Senhor que salva, que expia os nossos pecados, para que o mundo saiba que em Deus encontramos perdão, reconciliação e um novo propósito de vida. Salomão está nos mostrando que nós fomos criados com esse propósito, e se nós somos abençoados por Deus com mais um ano de igreja, não é isso? Nós deveríamos hoje nos lembrar qual é o nosso propósito como igreja do Senhor. A nossa vida não é o centro de tudo. As nossas ocupações não são o centro de tudo. O nosso dinheiro que angariamos aqui não é o centro de tudo. Não é o que deveria tirar o nosso sono, mas sim a glória de Deus. Mas sim o fato de que nós deveríamos nos parecer com Jesus, mas nós não nos parecemos. O que deveria nos angustiar, o que deveria tirar o nosso sono, não é o saldo da nossa conta bancária, meus irmãos, mas é o fato de que nós não somos como o nosso Salvador, e deveríamos ser mais e mais proativos no reino de Deus. Ser uma igreja forte, irmãos, em conhecimento, em doutrina, em palavra, em relacionamentos, em atividades e programações. Eu quero dizer que isso é bom, isso é muito bom, mas, irmãos, nada disso vale, e nada disso valerá se Deus não está sendo glorificado no nosso testemunho também. Se as bênçãos que Deus nos dá não se aproveitam em nossas vidas, para nos inclinarmos a Ele e termos uma atitude desse mundo, a nossa vida é vã. Pergunta que eu faço essa manhã para você: qual é a sua atitude fora das quatro paredes daqui? Você tem tido a atitude de testemunhar esse Deus? As pessoas sabem que você é crente? Ou você esconde isso das pessoas? As pessoas sabem que você ama a Deus? Estou perguntando se as pessoas sabem se você é membro de uma igreja, mas as pessoas veem Jesus Cristo, veem o Senhor Jesus, veem as virtudes daquele que chamou você para proclamar nesse mundo, veem em você um exemplo a quem eles desejam imitar, porque a palavra aqui é clara. A bênção do Senhor é para que tenhamos diante dele testemunho, e testemunho, e testemunho, meus irmãos. A nossa essência como igreja é ser a comunidade que prega o Evangelho, para que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor e o nosso suficiente Salvador. Deus nos chama nesta manhã, irmãos, a gratidão com Ele. Deus nos chama a nós abrirmos o nosso coração em louvor a esse Deus, olhando para a nossa vida segundo a perspectiva soberana do nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam e que nos dá um descanso eterno. Deus chama você a ter um coração grato e a remover no seu coração as ingratidões de vida, porque o Senhor é fiel. Mas Deus chama a mim e a você também
a obediência, irmãos, e a fidelidade com esse Deus que cumpre a sua palavra, a olharmos para Jesus Cristo em primeiro lugar, a fazermos em nossos corações uma autocrítica. Crente, igreja, precisa sempre fazer um juízo de si mesmo. Nós precisamos, irmãos, checar o nosso coração, porque se não fizermos isso, Deus vai checar o seu coração. Deus vai verificar o que está errado. Deus nos chama pela sua palavra a verificarmos se estamos, de fato, andando com Ele, com compromisso com Ele, tendo vida com Ele, ou se nós estamos apenas nos enganando, achando que somos bons o suficiente, achando que não precisamos de nada. A palavra de Deus nos chama à perfeição. Só vai entrar no céu, meus irmãos, quem for perfeito. E para sermos perfeitos, nós precisamos estar em Jesus Cristo, porque não entramos no céu com a nossa própria força, nem com a nossa própria honestidade, mas somente por meio daquele que nos torna perfeitos para o Pai Celeste, que é o Senhor Jesus Cristo, que deu por nós a sua vida, que morreu numa cruz, para que eu e você andássemos com o Pai que está nos céus. Deus nos chama também ao testemunho, ter Cristo nos nossos lábios. Nós precisamos, irmãos, evangelizar mais e mais, seja com programações, seja com impactos evangelísticos na rua, mas principalmente na casa, na família, no trabalho, na empresa, na escola, no grupo de amigos, e fazendo isso, sendo testemunha do Evangelho que nos alcançou. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que nos dê a graça de sermos uma igreja que reconhece as suas bênçãos, mas que não se paralisa com as suas bênçãos, mas tem atitudes diante do que o Senhor faz por nós e diante daquilo que Deus é por nós. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.